Graça e paz, irmãos. Vamos meditar mais uma vez na palavra de Deus, Lucas capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 8. A palavra do Senhor assim nos diz: Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, juntamente com os mestres da lei e os líderes religiosos, e lhe perguntaram: Com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Ele, Jesus, respondeu: Eu também lhes farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele perguntará: Então, por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Assim responderam: Não sabemos de onde era. Disse então Jesus: Tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Oh, meus queridos, vamos orar para que Deus nos dê graça, né? Santo e eterno Deus, te louvamos por tua palavra, concede-nos o privilégio de entendermos, compreendermos e, auxiliados pelo teu Espírito Santo, incentiva-nos, ó Deus, encoraja-nos, ó Pai, a colocarmos em prática. Nós te louvamos e bendizemos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Autoridade espiritual. Irmãos, vamos ver se a gente consegue pensar nesta cena. Nós temos um simples construtor da Galileia, sem títulos rabínicos, sem credenciais do Sinédrio, e aquele está confrontando corajosamente séculos de tradição religiosa. As suas palavras são penetrantes, desafiadoras, proféticas. As multidões estão sedentas pela verdade. Mas, por um outro lado, as palavras de Jesus inflamam a indignação daqueles que se agarram com unhas e dentes ao poder político e eclesiástico. Esse texto nos transporta para aquela semana decisiva do ministério de Jesus. Aquela semana em que, após adentrar na cidade de Jerusalém, sob aclamações messiânicas, Jesus executou a purificação do templo com um zelo sem igual, expulsando os mercadores que profanavam aquela que deveria ser casa de oração. As autoridades religiosas que, claro, sentindo seu domínio ameaçado, reagem com um questionamento estratégico. Eles vão no ponto mais fino, nevrálgico, sobre a autoridade, com que autoridade Jesus estava fazendo o que fazia. Assim, vamos mergulhar, vamos pensar melhor, refletir melhor sobre a autoridade espiritual. Vamos pensar nesta expressão, com que autoridade fazes estas coisas, porque esta pergunta ultrapassou os séculos, essa pergunta continua ressoando poderosamente nos nossos dias. Essa é uma pergunta que desafia cada um de nós a examinar os fundamentos da nossa própria fé. Vamos para o texto. O texto nos diz que Jesus estava no templo, ensinando, falando, pregando o evangelho. E diz o que, de repente, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, interessante, também com os anciãos. Há uma outra tradução que diz: chegaram-se a eles os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. Queridos, essa descrição não é uma descrição de uma delegação qualquer, formada por pessoas comuns, não. Essa era uma delegação que representava o Sinédrio, a mais alta corte judaica. Eles se julgavam assim, como os guardiões da tradição, homens que se viam como a fonte final da aprovação religiosa. Eles tinham visto a influência de Jesus se espalhar pela Galileia. Eles sabiam o quão Jesus era famoso na região mais norte e nordeste do país. Mas agora é outra coisa, é uma outra situação. Eles estão em Jerusalém, o lugar onde eles se sentiam os donos da situação. E é justamente por isso, empoderados por tudo aquilo que está ao seu derredor, eles partem para um confronto aberto, partem para um confronto direto e perguntam: com que autoridade você está fazendo isso? Quem te deu autoridade para fazer estas coisas? Quando nós lemos estas palavras, quando nós ouvimos essas palavras, elas parecem legítimas à primeira vista. Vejam, Jesus havia entrado triunfalmente em Jerusalém
Jesus havia purificado o templo. E diga-se de passagem, Jesus estava interferindo no comércio lucrativo que ocorria naquele lugar. Mas Jesus aceitou louvores messiânicos, reuniu enormes multidões, e isso não era o comportamento de uma pessoa comum. Sem dúvidas, isso indicava uma reivindicação de autoridade. Na mente daqueles homens, havia um modo de fazer as coisas. Eles operavam dentro de um sistema onde a autoridade para ensinar era concedida apenas e tão somente por instituições estabelecidas. Instituições como o Sinédrio, do qual eles faziam parte. A lógica era mais ou menos esta. Olhando para Jesus, eles estão dizendo o seguinte: você ensina como se fosse um mestre. Os mestres têm credenciais. Os mestres têm autorização oficial, têm formação em escolas rabínicas reconhecidas. Os mestres têm ordenação. Ora, nós somos aqueles que ordenamos. Nós somos os diretores das escolas rabínicas. Nós é que autorizamos. E você não recebeu autoridade de nossa parte. De onde você recebeu? De onde você vem? Agora, é interessante o modo como Jesus lida com essa interpelação. Jesus desafia essa lógica. Por que Jesus desafia? Porque a autoridade de Jesus não vinha, de fato, de nenhuma instituição humana reconhecida por eles. Pelo contrário, a autoridade de Jesus era autoridade superior, mas tão superior, que frequentemente os ensinamentos de Jesus questionavam ou reinterpretavam radicalmente os ensinos deles e as tradições por eles impostas. Vocês se lembram? Quantas vezes lemos no Evangelho? Ouviste o que foi dito. Jesus dizendo às pessoas: vejam como vocês foram ensinados. Eu, porém, vos digo. Agora, eu disse que a pergunta parece legítima à primeira vista, mas nós não podemos nos enganar. Aquele questionamento não era uma busca sincera pela verdade. As palavras deles destilavam zombaria, desafio. Por trás daquela pergunta, aparentemente legítima, formal, havia uma acusação velada. Eles estavam dizendo para Jesus: quem você pensa que é para agir como Messias? Quem te autorizou? Insinuando assim que Jesus não passava de um impostor, de um embusteiro. Os principais sacerdotes, escribas, anciãos, não estavam interessados em descobrir se Jesus tinha ou não autoridade divina. Se a busca deles fosse genuína, o caminho para a verdade, claro, estava aberto. Bastava a eles recordarem o que havia acontecido nos últimos 30 e poucos anos. Jesus, eu sempre me pergunto, por que Jesus não respondeu a eles de maneira direta, clara, inequívoca? Jesus poderia, por exemplo, ter dito: há 33 anos atrás, uma luz brilhou na noite escura sobre Jerusalém, e 3 homens que conheciam muito de astronomia chegaram e foram ao rei Herodes perguntando: onde está o novo rei dos judeus? Sabemos que ele nasceu. Vocês se lembram daqueles dias? Se nem todos vocês estavam naqueles dias aqui, pelo menos alguns de vocês estavam e conhecem essa história. Eu sei disso porque a cidade ficou empolvorosa. A cidade foi colocada de cabeça para baixo. Vocês se lembram disso? Mas se vocês não se lembram desse fato, talvez se lembrem de um homem que estava sempre circulando aqui pelo pátio do templo, aquele homem chamado Simeão, aquele homem digno de confiança, aquele homem honesto, piedoso. Vocês se lembram dele? Ele aguardava a redenção de Israel e todos sabiam disso. Quando Maria, minha mãe, me trouxe no 8º dia aqui para o templo, para ser apresentado, circuncidado, vocês sabem o que aconteceu. Ele me tomou em seus braços e ele com voz profética disse: Senhor, agora pode me levar em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, a tua palavra se cumpriu. E naquele mesmo dia ele disse que a minha vida seria posta para levantar alguns e para derrubar a outros, mas que eu era, em última instância, aquele que haveria de trazer o que Israel tanto precisava, ou seja, a redenção. Talvez vocês não se lembrem da profetisa Ana. Talvez vocês não se lembrem que quando eu tinha 12 anos eu estava aqui, neste mesmo lugar, no mesmo pátio, no mesmo templo. E por 3 dias nós nos falamos.
Vocês me perguntavam, eu respondia. Eu lhes perguntava e vocês procuravam responder. E vocês estavam admirados de tamanha sabedoria. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez que vocês se interpõem no meu caminho. Vocês se lembram? Quando a minha fama chegou neste lugar, dos feitos que meu pai fazia através da minha vida, vocês mandaram uma delegação lá para a Galileia. Vocês perguntem àqueles que estão ao lado de vocês. Pergunte se eles se lembram quando alguém abriu o teto de uma casa, destelhou uma casa e um homem aleijado foi colocado à minha frente. Pergunte quais foram dadas. Eu sei que eles fizeram um relatório a vocês. Naquele dia, eu disse àquele homem, perdoados estão os seus pecados. E os seus emissários começaram a me criticar no coração, dizendo, quem ele pensa que é? Só Deus pode perdoar pecados. Mas eu sei que só Deus pode perdoar pecados. Então eu disse para os seus emissários, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, jovem, a ti te digo, levanta-te e anda. E ele colocou-se em pé. Ele colocou-se em pé. E eu disse a ele, pegue a sua cama, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Pergunte a eles, quantas vezes eles me viram com uma só palavra repreender aos espíritos malignos. Pergunte a eles, quando os espíritos malignos testemunharam, aliás, foram os primeiros a testemunhar a minha divindade, foram os primeiros a testemunhar a minha messianidade, mas vocês não querem saber a verdade. Esta é a grande verdade. João, filho de Zacarias, filho de Isabel, testemunhou a meu respeito. Ali, muito próximo às margens do Rio Jordão, apontando-me, disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi ele o mesmo João que disse para que os seus discípulos me seguissem. Ele disse que não era o Messias, mas era aquele que preparava o caminho. Vamos ser honestos, vocês não querem saber a verdade, vocês não querem saber de onde vem a minha autoridade. Mas tudo bem. Tudo bem, eu sei que eu represento uma ameaça ao sistema, eu sei que porque eu falo com autoridade, porque eu não cito a vocês e os seus livros, eu sei que porque eu critico abertamente as vossas práticas religiosas hipócritas, eu sei que porque eu me conecto diretamente com o povo sem intermediários, eu sei que isso os assusta. Eu sei que vocês querem, com isso, montar uma armadilha e vocês querem ouvir dos meus lábios eu dizendo que eu sou mais uma vez o Messias. Meus irmãos, eu sempre perguntei a Jesus por que não respondeu assim, Senhor? Mas o meu Jesus não precisa que eu aconselhe. É extraordinária a resposta que Jesus vai dar. Diante daquela armadilha, Jesus não se intimida. Ele responde com uma contra-pergunta. Isso é uma tática muito comum nos debates rabínicos. E Jesus diz a eles assim, eu vou lhes fazer uma pergunta. Se vocês me responderem, então eu lhes direi com que autoridade eu faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Parece uma pergunta tão simples, mas era uma pergunta profunda. E não fique pensando que Jesus fez essa contra-pergunta como uma fuga ou uma simples tática para ganhar tempo. Não, irmãos. Aquilo foi um checkmate espiritual, aquilo foi um golpe de mestre em sabedoria divina. O que Jesus estava fazendo era expondo o problema na sua integralidade. Era a recusa dos líderes em reconhecer a autoridade divina quando ela não vinha pelos canais que eles controlavam. Eu quero explicar melhor. João Batista era reconhecido pelo povo como um profeta de Deus, mas a sua autoridade não veio do Sinédrio. A autoridade de João era de Deus, vinha de Deus. João havia testemunhado da autoridade que havia em Jesus. João havia testemunhado que Jesus era maior do que ele, tão maior, mas tão maior, que ele nem mesmo abaixando-se era digno de carregar as suas sandálias. João havia-se apenas e tão somente como a voz daquele que clama no deserto. Então Jesus, quando evoca a figura de João, Jesus está confrontando a elite religiosa a dizer a verdade, a confrontar novamente aquele assunto que eles queriam colocar para debaixo do tapete. João era ou não era do céu? Se eles dissessem era do céu, Jesus diria, claro,
por que é que vocês não creram no seu ministério, inclusive no testemunho que ele deu a meu respeito? Meus irmãos, se eles dissessem que o batismo de João, o ministério de João era do céu com autoridade divina, Jesus estaria dizendo: ora, então existe autoridade para além do sinédrio, existe autoridade para além daquelas que vocês concedem. Se Deus deu a ele, por que não daria a mim? Vocês precisam reconhecer. Irmãos, o que Jesus está dizendo é que eles tiveram uma oportunidade extraordinária de reconhecer a autoridade divina na pessoa de João, mas do mesmo modo como eles haviam rejeitado o ministério de João, eles também haveriam de rejeitar o ministério de Jesus. Jesus já havia dito isso. É preciso que o Filho do Homem vá a Jerusalém e seja rejeitado pela liderança religiosa. Meus irmãos, há de se perguntar, eles não sabiam, eles ignoravam, não havia compreensão espiritual, havia falta de inteligência naqueles homens? Não! O verdadeiro obstáculo à compreensão espiritual muitas vezes não é falta de inteligência, é falta de vontade, é falta de coração, é o medo, é o temor de admitir que se está errado, porque quando admitimos que estamos errados, nós precisamos mudar. A admissão de que se está errado exige uma mudança muitas das vezes dolorosa em nossas ideias, em nossos status, exige mudança até mesmo no modo como nós nos vemos. Os religiosos estavam num dilema. Se reconhecessem que o ministério de João era de origem divina, teriam que aceitar o testemunho de João acerca de Jesus. Mas se negassem, eles arriscavam a ira do povo. O próprio povo os apedrejaria, porque o povo sabia que o ministério de João era o ministério dado por Deus. Meus queridos, os líderes religiosos optaram por uma saída covarde, uma mentira deliberada. Responderam: não sabemos. Eles escolheram sacrificar suas consciências ao invés de sacrificar os seus interesses. Que confissão vergonhosa, que confissão desonesta, vinda daqueles que se proclamavam guias espirituais da nação. Meus queridos, se eles não conseguiam ver, se eles não conseguiam contemplar a luz de Deus que havia em João, como poderiam eles contemplar, enxergar, ver a glória do próprio Cristo? Jamais o poderiam. O povo estava estava firmemente convencido de que João era um profeta. Os líderes religiosos estavam dispostos a negar aquilo que sabiam ser verdade, pura e simplesmente para proteger a sua posição. A recusa deles em responder livrou Jesus da obrigação de detalhar a sua autoridade, dizer de onde vinha a sua autoridade. Jesus respondeu: então eu também não vou lhes dizer com que autoridade eu faço essas coisas. Que coisa extraordinária! Que coisa extraordinária! O custo de recusarem-se a reconhecer a verdade foi alto. Foram obrigados a confessar ignorância. Isso era uma humilhação pública, uma humilhação que eles mesmos trouxeram sobre si. Eles perderam ainda mais a credibilidade diante do povo e mais, perderam a oportunidade de reconhecer o Messias que estava bem diante dos seus olhos. Meus irmãos, embora Jesus não tenha respondido diretamente à pergunta dos líderes, a sua resposta revelou, ainda que indiretamente, a fonte da sua autoridade. Para Jesus, a verdadeira autoridade espiritual não depende de credenciais humanas, não depende de aprovação institucional. Jesus é verdade, não tinha diplomas rabínicos formais, não citava outros rabinos como fonte das suas afirmações. Jesus tinha autoridade divina em si mesmo. E era com essa autoridade que ele ensinava o povo no templo, era com essa autoridade que ele anunciava o Evangelho. Vejam, Jesus anunciava o Evangelho. Jesus não estava ali pura e simplesmente para um debate intelectual. Jesus estava oferecendo vida, salvação. Jesus estava dando a eles a notícia mais transformadora que existe. A autoridade de Jesus se manifestava não apenas nas suas palavras, mas nas suas ações de amor, de serviço.
É por isso que Jesus continua. E o que Jesus está prestes a dizer é de uma profundidade. Jesus disse assim: então passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregasse parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse, veja, o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Que palavras extraordinárias! Jesus está parafraseando um cântico de Isaías, que está registrado no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Lá, Isaías diz: vou cantar um cântico para o meu amado, uma canção de amor a respeito da sua vinha. O meu amado tinha uma vinha linda, bem situada. Ele capinou o solo, ele arrancou o mato, plantou as melhores videiras. Esse é um texto de Isaías em que Deus está falando a respeito da sua vinha. Mais uma vez, Deus está comparando Israel, Deus está comparando Jerusalém a uma vinha particular. E ele diz: tudo que poderia ter sido feito para que vocês produzissem coisas boas, eu fiz. Mas diz o texto, lá de Isaías: quando eu fui colher, embora eu esperasse uvas boas, eu só colhi uvas azedas, só. Aí ele vai dizer: a vinha do Senhor. Sim, a vinha do Senhor é a nação de Israel. Todos os homens e mulheres de Judá são o jardim do qual eu tinha tanto orgulho. Eu esperei uma colheita de justiça, mas vocês mataram uns aos outros. Eu esperei uma colheita de equidade, mas eu só ouvi gemidos das vítimas. Meus irmãos, o que Jesus está fazendo? Jesus está se valendo daquela palavra de Isaías e está dando a ela uma nova roupagem. Jesus usa Isaías para dialogar diretamente com as lideranças de Israel e mostrar que a mesma infidelidade do passado está ocorrendo agora no presente. Quando Jesus se vale do que Isaías disse, Jesus está denunciando a rejeição dos profetas, aqueles profetas que vieram antes dele. Jesus está alertando para a rejeição do próprio Filho e está dizendo quais serão as consequências. O que é que Jesus está fazendo, meus queridos? Jesus está mostrando que o juízo de Deus virá. Jesus está mostrando que uma nova etapa vai surgir, o surgimento de um novo povo, aberto a todos os que aceitarem o Filho, o próprio Jesus. Vejam, a parábola de Jesus, ele está dizendo que isso nunca aconteça. Ele diz: então a vinha será dada a outros. Agora não é mais a tribo de Gade, a tribo de Judá, não é mais a tribo de Sacar, a tribo de Zebulon, Naftali. Agora é a tribo dos batistas, a tribo dos presbiterianos, a tribo dos assembleanos, a tribo dos oliveiras, a tribo dos Silva. Agora é a nossa vez. Deus conta conosco. Esta vinha, agora somos nós. E eu lhes digo: Deus tem expectativas para comigo, Deus tem expectativas para contigo, Deus tem expectativas para com as nossas famílias, para que nós
produzamos uvas boas, agradáveis, justiça, honestidade, integridade. O confronto entre Jesus e os líderes religiosos do templo nos ensina lições poderosas. Poderosas. Eu não sei se você sabe, mas talvez o maior de todos os mestres renascentistas foi Michelangelo. E a história conta que Michelangelo ia para as pedreiras, lá onde havia um mármore, o famoso mármore de Carrara, branco, lindo, maravilhoso, e ficava observando as pedras, os blocos, a fim de observar se havia neles alguma fissura, alguma mancha. Todo e qualquer bloco de pedra que tivesse uma fissura, uma mancha, um defeito, era considerado insuficiente. Esses blocos eram dados para as pessoas de menor habilidade, porque ele queria uma obra perfeita. Vocês prestaram atenção no que Jesus disse? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Jesus foi a pedra rejeitada pelo sistema. Jesus foi a pedra rejeitada pelo sinédrio. Jesus até hoje é a pedra rejeitada pela sociedade. E Jesus diz: todo que cair sobre esta pedra será despedaçado. Aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Em outras palavras, ele é a pedra angular. Nós somos pequenas pedras com as quais ele fez o seu templo e no qual ele habita. Mas nós, como pequenas pedras, estamos todos nós colocados e perfilados no alicerce construído pelos apóstolos. E os apóstolos estão firmados, amarrados na pedra de esquina que é o próprio Cristo. Por isso, igreja, se tirar o Cristo, se tirar a sua palavra, se tirar a sua influência, pode ter templo, pode ter boa música, pode ter distribuição de cestas básicas, nada disso valerá. Tudo isso só tem valor se estiver firmada na pessoa bendita do Cristo Senhor. Voltemo-nos para a pedra principal, não nos escandalizemos nele, não nos tropecemos nele, mas o tenhamos como pedra principal da nossa construção, tenhamos ele como palavra principal, como guia das nossas vidas. Assim, seremos sua eterna morada. Que a boa mão do Senhor permaneça sobre cada um de vocês e nada lhes falte. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça que há em Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, amém e amém.